fechamento da porta da graça. Questões gerais. Introdução. Meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou evangelista da Rádio Novo Tempo para a Associação Central Sul-Rio-Grandense, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e convido vocês hoje a estudar sobre o fechamento da porta da graça. E esse é um tema muito importante, muito interessante, que evoca algumas questões complicadas e profundas da teologia bíblica. E eu queria explicar essas coisas para vocês e conversar um pouquinho com vocês a respeito delas. E a primeira questão que eu queria deixar claro para todos é a seguinte. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando a gente fala de fechamento da porta da graça, nós estamos nos referindo a um tempo entre a saída de Cristo no santuário celestial e o seu retorno à terra. Com base bíblica, nós cremos que Jesus ele é o ministro do santuário celestial. Nós cremos que em algum momento ele deixará de fazer essa ministração celestial que envolve a intercessão pelas pessoas. E no momento em que ele sai desse santuário, então caem-se as últimas pragas e ele retorna à terra. Então nós cremos que existe um período de tempo, que nós não sabemos quanto tempo é, entre ele sair do santuário e ele retornar à terra. Então esse período de tempo é o período após o fechamento da porta da graça. E nós precisamos entender algumas questões em torno disso para que a gente possa ver sentido nos textos bíblicos e também em muitos textos do Espírito de profecia. A expressão fechamento da porta da graça, ela foi cunhada a partir de Mateus 25, verso 10. Esse texto diz assim: saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Em inglês, Ellen White usa o termo close of probation. E literalmente, esse termo que Ellen White usa pode ser traduzido como o fim da prova ou o fim da oportunidade. E chegará um momento em que a oportunidade da salvação estará fechada para aqueles que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Compreender o fechamento da porta da graça exigirá dos estudantes da Bíblia e do Espírito de profecia uma ampla gama de conhecimento sobre muitos temas presentes na revelação. Mas de todos esses temas, é importante que você saiba que o mais essencial e que termina por unir e englobar a todos eles é o conhecimento da doutrina do santuário. Quando a gente trata sobre esse tema, então, do fechamento da porta da graça, nós temos que estar conscientes de que nós temos que conhecer muitas coisas sobre a doutrina bíblica. Agora, talvez essa principal doutrina seja a doutrina do santuário, que vai englobar as inúmeras realidades do pecado, da salvação, da expiação e etc., para que a gente possa então entender corretamente quais são as implicações do fechamento da porta da graça. Esse tema lida com os aspectos mais fundamentais e importantes da identidade adventista, bem como com alguns dos desafios teológicos mais difíceis que a igreja jamais enfrentou, tanto interna quanto externamente. Isso é muito importante a gente entender. Quando a gente fala de fechamento da porta da graça, nós estamos entrando num campo de estudo que vai fazer a gente pensar e refletir e estudar sobre questões fundamentais da identidade adventista. E já temos que estar preparados para o fato de que existem muitos desafios teológicos relacionados com essa ideia. Grande parte das crises e dos embates doutrinários dentro da igreja ocorreram em relação a temas estritamente relacionados com a questão da compreensão do fechamento da porta da graça. É muito importante a gente entender isso. A crise iniciada pelo Dr. Desmond Ford, a crise designada por Brinsmead, a crise sobre a inspiração de Ellen White, e inúmeras crises sobre 1888 e muitos outros personagens da história adventista que ofereceram desafios às compreensões tradicionais em torno especialmente da doutrina do santuário, da doutrina do dom profético e também da salvação. Igualmente, muitos ataques à fé adventista são feitos por outras igrejas e fundamentados em assuntos como a data de 1844, a expiação no santuário celestial, a contaminação ou purificação desse santuário,
A possibilidade ou necessidade de guardar a lei de Deus e o sábado, mesmo ao nível da perfeição, e o ministério de Ellen White. E todos esses temas sobre os quais a igreja é grandemente atacada, todos esses temas estão estritamente ligados ao assunto que é o tema do nosso estudo. Entretanto, compreender o fechamento da porta da graça implica na capacidade do estudante em correlacionar o cronograma daquilo que ocorria no ritual do santuário com o cronograma dos eventos descritos no livro do Apocalipse. Entretanto, essas correlações nem sempre são facilmente percebidas pelas pessoas em geral. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre as disposições gerais do santuário terrestre, do santuário de Israel. O santuário terrestre foi feito de acordo com um modelo mostrado para Moisés da parte de Deus, Êxodo 25, verso 40, sendo dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo, com seus respectivos utensílios, segundo o esquema acima demonstra adequadamente. Você tem na parte direita de cima da tua tela um esboço do santuário, e ali você pode ver a divisão. Essa parte em marrom é a parte do pátio, a parte em azul é a parte do lugar santo, e a parte em verde é a parte do lugar santíssimo. Também esse esquema provê cada um dos utensílios que existiam ali dentro do santuário. Por exemplo, na parte marrom tinha o altar, que é o altar de sacrifício, e a pia. Na parte azul, que se refere ao lugar santo, você tem a mesa com os pães, o altar de incenso e o candelabro. E na parte verde, que é o lugar santíssimo, você tem a arca da aliança. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as disposições gerais dos rituais que eram feitos no santuário. Os diversos rituais realizados no santuário terrestre correspondem a uma ampla porção de instruções no registro bíblico, especialmente nos livros de Levítico e Números. Voltaremos a nossa atenção detalhadamente sobre algumas questões reveladas nessas porções do texto sagrado em outro momento, mas por agora é importante reconhecer simplesmente que todo o sistema sacrificial realizado no santuário diariamente, segundo Números 28, verso 3, culminava no ritual do dia da expiação, quando o santuário, a tenda da congregação, o altar, os sacerdotes e todo o povo eram purificados. Levítico 16, verso 33. Por ora, o mais importante é simplesmente reconhecer que os rituais do santuário ofereciam uma sensação de propósito em todo o processo da expiação do pecado, uma vez que eles atingiam seu objetivo último no dia da expiação. O que eu quero dizer com isso? Tudo que os israelitas faziam no culto sacrificial apontava para um momento futuro, onde não haveria mais separação de Deus por causa do pecado. E isso por causa da purificação providenciada pelo culto. Os israelitas faziam esses sacrifícios todos os dias durante o ano inteiro. E a gente poderia dizer que o dia da expiação era o último dia desse ano litúrgico, desse ano do culto. Então, tudo que eles faziam durante o ano tinha o dia da expiação em mente como objetivo. E isso demonstra uma coisa muito interessante. A vida do israelita, a vida daquele que crê em Deus, não é uma vida de simplesmente pedir perdão de pecados indefinidamente. Nós devemos sim, a cada momento e a cada dia que a gente pecar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Agora, a vida cristã ou a vida religiosa do israelita, daquele que é fiel à palavra de Deus, não era simplesmente uma vida de pedir perdão indefinidamente. Chegaria um momento onde esses pecados dos quais a gente pediu perdão iriam ser purificados do santuário terrestre. Isso era muito importante. Então, tudo que eles faziam durante o ano culminava no dia da expiação. E isso, obviamente, dá um sentido de propósito. Olha, eu estou entregando o meu pecado para Deus aqui, porque em breve, no final do ano, eu vou receber a purificação desses pecados. Então a vida não gira só em torno de pedir perdão.
A vida gira em torno da perspectiva de ser purificado do pecado. E como a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, segundo Isaías 59, verso 2, então a perspectiva de ser purificado do pecado é a perspectiva de ser restaurado à plena comunhão com Deus, sem pecado para todo sempre. Essa é a imagem através da qual nós somos inspirados por Deus no culto de Israel a termos esperança da libertação do pecado e de uma vida nova com Deus, uma vida eterna ao lado dele. Agora, imediatamente quando a gente fala de algo que atinge o seu objetivo, que atinge o seu fim, nós lembramos do livro do Apocalipse, que é uma profecia sobre como a história humana, que inclui a história do pecado, naturalmente, terminará. Eu queria gastar um tempinho com vocês a partir de agora, identificando algumas conexões entre o santuário de Israel e o livro do Apocalipse. E a primeira delas diz respeito ao seguinte: libertação do pecado por meio do sangue. Esse é um conceito que está presente tanto no santuário de Israel quanto no livro do Apocalipse. Perceba o texto de Levítico capítulo 5, versos 9 e 10. A Bíblia diz assim: do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. O livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 5, fala de Jesus Cristo como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em Israel, o perdão do pecador era administrado através do sangue da oferta pelo pecado. Assim também no livro do Apocalipse, o perdão ou a libertação dos pecados são administrados pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que nos ama. Uma segunda questão interessante sobre a harmonia entre o santuário e o livro do Apocalipse está no seguinte fato: o dia da expiação abre acesso ao lugar santíssimo nos momentos finais do processo da salvação. Essa é uma questão muito interessante. A gente pode ler em Levítico 16, verso 2, o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Alguns temas idênticos a esse estão presentes no livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19. E a Bíblia diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Você tem a ideia do santuário e da arca presente nos dois textos, demonstrando que está se falando aqui, nos dois casos, do lugar santíssimo do santuário, onde ficava a arca. Agora, esse é o fundamento para a gente entender uma coisa muito importante sobre o livro do Apocalipse, que é a divisão na interpretação dos textos apocalípticos, antes do capítulo 12 e depois do capítulo 12. Essa passagem de Apocalipse 11, verso 19, ela marca uma transição. O livro do Apocalipse, até esse texto, ele está lidando com elementos da história do mundo, desde os dias da igreja primitiva até os momentos finais da história. A partir de capítulo 11, verso 19, se inicia a parte escatológica do livro do Apocalipse. E aí você tem todas aquelas imagens, sobre a mulher e o dragão, sobre as bestas de Apocalipse 13, sobre os 144.000, sobre o cordeiro em Apocalipse 14, também sobre o santuário em capítulo 15, as pragas em capítulo 16, a Babilônia nos capítulos 17 e 18, e todo o processo da volta de Jesus, do milênio e da Jerusalém restaurada nos capítulos 19, 20 e 21. Então, o livro do Apocalipse ele é dividido basicamente em duas instâncias. Uma parte histórica, do capítulo 1 até o capítulo 11, e uma parte escatológica, que lida de forma especial com os eventos finais, que são os capítulos 12 a 22.
Nós cremos que Apocalipse 11, verso 19, marca a transição daquilo que Daniel 8,14 diz ser a purificação do santuário. Porque quando se abre o santuário e aparece a Arca da Aliança, se indica que ali se iniciou o dia da expiação no santuário do céu. E então nós estamos na última fase da expiação e muito em breve Jesus sairá do santuário, fecha essa porta da graça, caem-se as pragas e Jesus vai retornar. Então a compreensão desse tema no livro do Apocalipse é uma compreensão muito importante para a gente poder entender a teologia bíblica e adventista. Uma terceira questão que eu quero colocar para vocês na relação entre o santuário e o livro do Apocalipse é o seguinte: existe pecado que coloca aquele que o pratica além da possibilidade de expiação e salvação. Essa é uma ideia perturbadora, mas muito importante para a gente entender o que é o fechamento da porta da graça. O livro de Levítico, capítulo 24, verso 15, diz assim: Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E Apocalipse 14, versos 9 a 12, ali nós temos a terceira mensagem angélica e a Bíblia diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Perceba os elementos em harmonia no texto de Levítico e no texto do Apocalipse. Em Levítico, você tem, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 12, toda uma estrutura que trata com a expiação e o perdão dos pecados, nos quais o pecador oferecia um sacrifício em seu lugar. Entretanto, no capítulo 24, aparece uma advertência que nos mostra que esse perdão ele não era adquirido para qualquer pecado. A pessoa que amaldiçoasse o seu Deus, ela levaria sobre ela o seu pecado. Esse pecado não seria expiado com um sacrifício. Ela não vai receber perdão por esse pecado. Semelhantemente no livro do Apocalipse, a Bíblia diz assim: se alguém adorar a besta, esse é o pecado lá no fim dos tempos, se alguém fizer isso, esse beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui está, talvez, o fundamento principal da doutrina do fechamento da porta da graça no livro do Apocalipse. Chega um momento em que o evangelho é pregado ao mundo inteiro e cada um tem que tomar a sua decisão, se crê ou não crê. Essa é a mensagem do evangelho eterno na primeira mensagem angélica. Vi um grande anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno para pregar para aqueles que se assentam sobre a terra. Então, a partir da resposta que cada um no final dos tempos der ao evangelho, a humanidade será dividida em duas classes: aqueles que adoram o Deus verdadeiro que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e aqueles que adoram a besta. E quem adorar a besta, a semelhança daquele que amaldiçoasse a Deus em Levítico, levará sobre si o seu pecado, não receberá expiação ou perdão. Seria mais ou menos o equivalente a dizer que essas pessoas no fim dos tempos, elas cometem o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mateus 12, verso 31. Uma quarta questão na relação entre o santuário e o livro do Apocalipse diz respeito ao seguinte fato. Há um tempo em que o sumo sacerdote saía do santuário e este ficava vazio. Levítico 16 fala do dia da expiação e no verso 17 se diz assim: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Esse ele que entrava no santuário para fazer a propiciação era o sumo sacerdote. Perceba que o texto de Levítico nos diz: nenhum homem estará na tenda da congregação quando o sumo sacerdote entrar, até que ele saia. Chegará um momento, depois de realizar a expiação por si, pela sua casa e por toda a congregação, o sumo sacerdote saía então do lugar santíssimo do santuário. E nenhum homem poderia estar ali.
Semelhantemente, o livro do Apocalipse traz uma mensagem muito parecida com essa no capítulo 15, verso 8, onde a Bíblia diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O livro do Apocalipse traz uma mensagem muito parecida com a mensagem de Levítico, capítulo 16. E nenhum homem podia penetrar no santuário em determinado momento, e ele faz menção às pragas. Então aqui está o fundamento para a gente dizer que em algum momento o santuário celestial ficará vazio e ninguém vai poder penetrar nesse santuário enquanto não se cumpram as pragas. E aqui está a harmonia entre o dia da expiação no Antigo Testamento e esse momento no santuário celestial no livro do Apocalipse. Além de tudo isso, não deixa de ser interessante notar que o livro do Apocalipse também termina com a sensação da purificação do santuário. É assim que o escritor do último livro da Bíblia nos apresenta aqueles que foram libertos dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, em Apocalipse 1, verso 5, como estando na presença de Deus, sem a presença contaminadora do pecado, pois na cidade de Deus jamais penetrará coisa alguma contaminada. Apocalipse 21, verso 27. Essa é uma imagem muito interessante. Eles recebem então a libertação dos pecados pelo sangue de Jesus, que os amou, no capítulo 1, verso 5, e chega um momento em que eles estão sem pecado para sempre diante de Deus, em uma cidade que nada contaminado pode entrar nessa cidade. Essa é uma ideia muito interessante, que vai fazer um paralelo bacana com a ideia do santuário. Você recebe o perdão, mas chega uma hora que a purificação do pecado acontece. Ou seja, a mensagem bíblica não é só uma mensagem de perdão de pecados, é uma mensagem também de libertação eterna e definitiva de todo pecado. Nesse estudo, eu fiz apenas uma introdução geral ao tema. O meu objetivo foi chamar a atenção de cada estudante da Bíblia às questões básicas que norteiam a compreensão adventista de todas essas realidades presentes na Palavra de Deus. Adiante, nós vamos explorar esse tema de forma mais atenta e mais minuciosa, a fim de entendermos a verdade a seu respeito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.